grande e a psicanálise não queria ter um membro dela, entende? Atuando como militante contra o nazifascismo, e isso gera. Então, há muitas outras coisas bem mais conceituais, sofisticadas para eu te falar, mas assim, talvez o ponto central deste rompimento é que o Reich não é um teórico apenas. O Reich é teoria e militância, teoria e intervenção social. Então, esse tipo de discórdia, ela gera muito problema, porque ela não é só como o mundo é como poderia ser e o que eu faço para ele se transformar. Então, a teoria, ela é instrumento de intervenção, ela não vamos dizer, contemplação. E Sim. esse é o Reich. Esse é o Reich. O Reich ele é ação, ele é ação. E isso colocava em xeque ou colocava em. E, digamos assim, então, enquanto o Freud está produzindo mal-estar na civilização, o Reich está produzindo militância, vamos dizer, sociocultural, política na Alemanha. Agora, Paulo, como é que o Reich percebeu essa quando o Hitler chega ao poder, né? Quando ele se torna chanceler em 1933, como é que o Reich percebeu, né? Porque a psicanálise tem esse olhar agudo, afiado, que consegue perceber os descaminhos que a sociedade totalitária está tomando. Inclusive, ele escreveu sobre isso, né? Como é que ele percebe isso? Porque foi uma avalanche, né? Porque a polícia estava com o Terceiro Reich, delegados estavam com o Terceiro Reich, você tinha SA nas ruas, que era uma militância paramilitar brutal, né? Perseguindo comunistas, estrangeiros, enfim, uma violência que já estava ali disseminada. Como é que o Reich percebe isso e como que ele consegue escapar disso sendo judeu? Olha, Fabio, isso começa antes, começa em Viena. Começa em Viena, em 1927, no dia 15 de julho de 1927, tem um movimento social e o Reich vinha um paciente, parece que era um professor, e o professor fala para ele, olha, está tendo conflito na rua e tal, 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 e tal. E eles vão ver, eles não têm a sessão e eles vão para a rua, literalmente, ver o que estava acontecendo. E o Reich e as pessoas, morreram pessoas, a polícia, as forças de segurança atiravam e tal, e o Reich, no mesmo dia, ele se filia à área médica do Partido Comunista Austríaco, a área médica do Partido Comunista Austríaco. Então, ele se filia ali, o período ali é o austro-húngaro, né? A Viena Vermelha, que era social-democrata, mas profundamente social. Era social-democrata, mas profundamente social. Então, tem um clima ali social e o Reich tinha imbuído disso, ele faz, digamos assim, ele dá um passo neste dia. E ele tinha participado da Primeira Guerra Mundial, né? Ele participou como soldado e tal da Primeira Guerra Mundial e ele fala: eu também já fiz isso, eu atirei em pessoas também, tal como máquina, cumprindo ordens e tal, tal. E aí começa um mergulho do Reich, um mergulho do Reich no campo proletário. Ele vai conhecer como que era o movimento e tal. Então tem uma guinada de um autor, tem uma frase ótima dele num livro chamado People in Trouble, Pessoas em Dificuldade, e que ele fala o seguinte: tinha passado a minha fase de dançando e discutindo Goethe. Então, então ele vai e aí ele entra em contato com, vamos dizer, a realidade do proletariado, de como que era, e passa a aprender. Ele passa a aprender e passa. Então, em 1928,
ele, com alguns psicanalistas e tal, ele cria uma sociedade socialista para consulta e investigação sexual. Essa sociedade criou centros de atendimento de pessoas na periferia de Viena. Foram 6 centros. E era assim, lidar com a demanda da população. Entendeu? A demanda, era demanda. E eles faziam também esclarecimentos sobre tabus sexuais, uma série de coisas assim de ligação com a concretude da cultura da cultura vamos dizer, da periferia e tal, tal. E então isso vai, e ele lê em 1927 o Capital. Ele lê o Capital e ele então tem um movimento aí que começa de um freudismo reichiano, de um freudismo junto com uma leitura social de esquerda e tal, que ficou conhecido na história como Freud ou marxismo. Então, ficou conhecido na história. E em 1900, em setembro, final de setembro de 1930, ele muda-se de Viena para Berlim. Ele muda-se de Viena para Berlim e entra no Partido Comunista Alemão. Então, tem aí um movimento de um autor, um psicanalista, que vai colocar a mão na, sabe, a mão social dele de uma intervenção. Então, é um processo gradativo de trabalhar numa clínica social freudiana, nos moldes psicanalíticos, atendendo a população e tal, mais pobre, mas que vai para um, um movimento mais de intervenção mesmo, e aí